Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Esse vídeo é sobre digitalização 3D de crânios através da fotogrametria. Eu tenho aqui uma cena padrão do Blender, eu vou apagar todos os elementos que estão na cena, deixar ela vazia, ok? Em seguida, vou em Rhino Blender, tá? A gente vai usar o Rhino Blender, que ele gera uma malha mais complexa que o Orthogon Blender. Eu vou aqui em Cria Fotogrametria, vou abrir e vou no diretório onde tem todos os arquivos relacionados ao crânio. Veja só as fotos aqui, a gente pode ver, né, clicando no íconezinho da imagem. E vou aceitar e mandar calcular. Iniciar fotogrametria, está calculando. E assim que finalizar esse cálculo, eu vou retornar, que demora um pouquinho, né, alguns minutos. Vou retornar e explanar os ajustes que são necessários para que o arquivo fique 100%, beleza? Bom pessoal, finalizou aqui então a digitalização e o que nós vemos é um crânio que aparentemente não foi bem sucedido no processo. Mas não é isso que aconteceu. Na verdade, as novas configurações tanto do Libertif quanto do Rhino Blender e os outros, e o próprio Orthogon Blender, eles oferecem, né, automaticamente a inserção, a atribuição de alguns modificadores. Aqui a gente pode ver os três, o Smooth, o Multi Resolution e o Displace. Tá? O que acontece é que o Displace está com um valor muito alto, eu vou ocultar o Displace, vejam só, e eu vou ocultar os outros também, na verdade o Multi Ray já está oculto, e o Smooth eu vou ocultar e você vê qual que é o resultado puro da fotogrametria. Nós temos aqui o crânio, num contexto geral, não está com uma superfície rica como as novas fotogrametrias relacionadas à face. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz primeiro para redimensionar e alinhar. E se a gente observar pela parte frontal, né, front ortho, a gente vai ver que ele está olhando para baixo e está rotacionado. Então o que nós vamos fazer é, inicialmente, ativar aqui a textura, para que nós possamos ver os detalhes. Ok? A gente pode ver aqui. E nós vamos selecionar 3 pontos através do Edit Mode. Eu vou entrar em modo de edição. Então eu vou selecionar aqui primeiro um ponto nesse cantinho aqui, mais ou menos ao centro, ó. Selecionei. Aí eu vou no outro ponto, lá do outro lado, compatível, Shift e seleciono. Selecionei o ponto 2. E agora eu vou selecionar o último ponto que se posiciona, se localiza aqui, ó, nessa linha frontal. Vou selecionar aqui, ó, na pontinha da seta. Então eu tenho 3 pontos selecionados. Agora eu vou clicar logo aqui embaixo em alinha face, a primeira parte alinha com a câmera. Ele vai demorar um pouquinho porque tem está muito subdividido, né, tem uma malha muito rica. Ok? Agora eu vou colocar o valor 250, que corresponde à distância dos primeiros 2 pontos que nós criamos, e alinha e redimensiona. Veja só. Então ele foi alinhado e redimensionado. No entanto, se a gente olhar pela frente, ó, pelo front, é como se a gente olhasse por cima. O que a gente faz é olhar pela direita, pela right, e rotacionamos aqui, ó, R90, Enter. Pronto, agora se eu olhar pela frente, né, ele está mirando para a frente, pela lateral, por cima, por trás, pela esquerda e por baixo. Claro que por baixo não vai aparecer muita coisa porque não foi digitalizada a parte inferior. Bom, agora o que nós precisamos fazer é acertar a escala desse objeto, que ele foi redimensionado, e nós temos que acertar essa escala para que funcione bem o Displace. Ok? Então eu vou pressionar Ctrl A e vou selecionar a opção Scale. Bom pessoal, pode ser que demore um pouquinho, é só aguardar. E assim que finalizar, a gente pode partir para as configurações. Agora sim, eu tenho aqui os 3 modificadores. Eu vou atribuir o Smooth, ó, o olhinho clicado. Vou atribuir o Displace. Tá? E veja que mesmo atribuindo o Displace não apareceu nada. Isso por quê? Porque o valor está em 0.035. A gente pode trocar esse valor aqui para 1, por exemplo. Olha só, ao colocar em 1, a gente vê, né, começando a aparecer os detalhes. Para a gente ver melhor esses detalhes, nós podemos ativar aqui o Ambient Occlusion. Vamos colocar aqui o valor 4, é um valor bom.
Ó, e aí você já vê os detalhes, você já começa a ver um pouquinho dos dentes ali, da separação dos dentes. Para deixar mais rico isso, deixar esses detalhes mais ricos, nós podemos ativar aqui, ó, eu vou só comprimir o Displace, vou expandir aqui o Multi-Res, vou clicar na observação, né, para que você possa ver o efeito, e assim que a gente clica, nós podemos ver o resultado aqui, né, do modificador. Na verdade, isso aqui ele funciona melhor para a face, só estou mostrando que também é funcional para outras situações, principalmente se você for trabalhar com patrimônio e quiser reconstruir uma peça, alguma coisa assim. Né, o que tiver na textura ele vai sulcar aqui, olha só, veja que a gente consegue ver os detalhes mesmo sem a textura ativada. Eu vou desabilitar o Multi-Res para ficar mais em tempo real a visualização, ok? E vou clicar em Texture Solid aqui, aí a gente vê a textura e vemos também o Displacement funcionando. Bom, o que a gente vai fazer agora é cortar esse crânio, né? Deixar ele sozinho, sem essa folha que já é desnecessária, a gente não precisa mais dela, tá? Bom, vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos desabilitar aqui tanto o Smooth, o Multi-Res já está desabilitado e o Displace também. Então a gente tem um crânio puro e podemos trabalhar tranquilamente com ele. Eu vou maximizar aqui a área de trabalho e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar a parte relacionada ao crânio e apagar inicialmente que a gente não vai precisar. Então eu entro em modo de edição, pressiono o Z para ficar em wireframe, pressiono A para ter certeza que tudo foi apagado, pressiono B e aqui claramente eu vejo onde está o crânio, então seleciono ali, ó, e dou um Ctrl I para inverter a seleção. Agora eu pressiono o X para deletar e deleto os vértices. Ok? Saio do modo de edição e eu tenho aqui uma parte um pouco menor relacionada ao crânio. E agora eu começo a cortar. Como que eu corto? Bom, a gente vai recorrer a uma ferramenta do Libertif. O Libertif é um outro add-on desenvolvido pela nossa equipe. E logo abaixo vai ter a opção Configuração Manual. E nós vamos clicar em Desenha Corte. Olha que bacana. Então, você vai desenhar a região onde vai ser feito o corte. Ó. Você desenha um corte. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos cortar aqui. Vamos fazer uma espécie de um buraco nessa região. Você não está vendo os pontos. Por quê? Porque a cor do pincel, da tinta, está preta. Então, eu finalizei aqui, vou dar um Enter e eu vou trocar aqui a cor do stroke. Uma cor assim... Aqui, ó. Beleza, essa cor aqui está bem interessante. Opa, ó, veja que eu modifiquei ela e acabei lascando aqui com o meu... Para resolver isso, para resolver essa situação de você poder modificar, né, depois que você cortou, a gente vai em Grease Pencil e coloca Surface, ó, Surface. Agora sim eu posso ir lá no Libertif e posso fazer aqui, o desenho a corte. E quando eu fizer o desenho, veja só, ó, fiz o desenho aqui. Vou fazer um desenho rapidinho só para ilustrar. Agora eu posso movimentar que ele está travado na superfície. Tá? Uma vez que fiz isso, eu vou dar Enter, vou trocar aqui a cor, como eu tinha feito anteriormente, vou deixar mais claro aqui. Beleza? E aí eu vou clicar em Corta Desenho. E esperar um pouquinho, porque a malha é muito complexa, né? Ali, ó, cortou. Beleza. E eu posso fazendo isso em torno da face, sempre selecionando inicialmente a malha, tá? E aí fazendo o desenho do corte. Agora, quando eu fizer o desenho do corte, né, a gente vai perceber que a cor dele já está compatível com aquela cor que eu defini anteriormente. E isso facilita muito saber onde está sendo feito esse corte. Aqui eu já posso cortar aqui. Ó, veja a dica, eu sempre passo um pouquinho do ponto inicial. Enter, corta desenho, e ele vai fazer aqui o corte onde foi selecionada a região. Agora eu vou olhar um pouco pela lateral. Né? Existem formas de fazer isso mais rápido. Igual aqui, ó, eu já vou pegar uma área maior. Ó, selecionei.
Aí eu vou em desenha corte, com muito cuidado, fazendo ali. Veja só. Dependendo do que você fizer, não precisa tanto cuidado assim, né? Mas enfim, é uma ferramenta muito interessante e bastante prática. Se quiser apagar tudo, Enter, corta o desenho e em pouco tempo, como a gente pode ver aqui, foi cortado. Ó. Beleza? Agora falta aqui a parte de trás. Se você quiser habilitar a perspectiva para ver alguma coisa que antes não estava muito visível, não se esqueça sempre de selecionar aqui. Aí selecionei, faço corte ali. Ó. Eu pego bem a região que foi digitalizada. Não perco nenhuma informação importante. Ó. Novamente, passei ali do pontinho e corta desenho. Cada vez que você for cortando, que você for subtraindo a malha, vai ficando mais leve. Tá? Aqui também, ó. E a gente pode pegar já a área toda praticamente. Só vou olhar um pouquinho pela lateral. Isso. Então está aberto aqui. Vou fazer um corte de fora a fora. Selecionei, desenha corte. Ó. Aqui eu sei que a região que foi bem digitalizada. Aqui eu vou cortar um pouco por fora. Aqui eu acompanho o desenho da mandíbula. Aqui eu faço corte nessa região, ultrapasso um pouco ali o limite, Enter, corto o desenho. Aguardo um pouquinho, o corte será efetuado. Claro que aqui a área é um pouco maior. Veja que está pressionado aqui ainda o botão. A dica é você olhar o botão, olha só, despressionou, significa que finalizou. Agora eu tenho tudo separado. Tá? E uma dica rapidinho para você selecionar só o crânio, você faz o seguinte, entra em modo de edição, AA, aí tudo desselecionado, vai com a seta em cima dos pontos aqui, pressiona L, ó, só que tem um problema, ainda está em algum ponto tá grudado, é justamente aqui, ó, nesse ponto aqui está grudado. Nada impede de você manualmente vir aqui e apagar uma parte que for indesejada. Então vou apagar aqui, faces, agora sim, se tudo der certo, eu vou ali em cima, ó, L, e ele seleciona só o crânio. Tá? Então eu vou dar um Ctrl I para inverter a seleção e apagar vértices aqui, sobrando apenas o crânio do processo. Ainda sobrou um pedacinho aqui que a gente pode apagar. Como que a gente faz isso? Muito simples. Bom, na verdade tem duas formas. A forma mais rápida é fazer isso, ó, Alt B, olhando pela lateral, sobra só isso aqui. Aí você pressiona o Z, entra em modo de edição e você pode, vou colocar aqui faces, né, para ficar melhor. Você pode pintar a área que você quer apagar. Então, mando apagar aqui, Alt B, e agora eu tenho o crânio pronto para ser trabalhado. Ó, ainda tem um pedacinho ali, o que eu faço? Alt B, ó, Alt B de bola, né? Entre em modo de edição. Aqui visualmente eu já consigo ver o que eu tenho que apagar. Então eu só pinto em cima dessa área mais clara aqui, mais borrada. X, Faces. E agora sim, opa, tem um pedacinho ali ainda. Agora sim, o meu crânio está limpo. Alt B, maravilha. Está prontinho aqui para ser trabalhado. Se você quiser, por exemplo, trabalhar a impressão desse crânio, deixar ele pronto para impressão, eu vou desabilitar aqui o Texture Solid. Ó, veja que interessante, ó, com o Texture parece que ele está rico de detalhes, mas na verdade é só a textura. Se você for trabalhar com impressão, é imprescindível que você habilite os modificadores que foram configurados anteriormente. Então, primeiro o Smooth, para dar uma alisada na estrutura. O Displace, para aparecer os detalhes, que a gente tinha trabalhado anteriormente. E por fim o Multi-Res, de Multi-Resolution, para sulcar melhor os detalhes da superfície e transformar esse modelo em um modelo rico de detalhes, como nós estamos vendo aqui. Ok? Agradeço você por assistir esse vídeo. Assim que eu postar outro, eu vou compartilhar neste canal e nas outras mídias sociais. Um grande abraço e até o próximo.